Você acha que o corretor hoje tem muito blá blá blá? Eu acho. Ontem eu fui ver uma casa. Essa casa foi o seguinte, eu vendi essa casa há 20 anos atrás e a pessoa me ligou e falou: Bernadette, eu quero que você venha ver a casa, porque a casa entrou no mercado imobiliário, eu vou vender, vou um preço bacana. Eu fui ver a casa. Só que antes disso eu fui ver um vídeo de um concorrente. Ai, explicava tanta coisa que foi me dando impaciência. Exatamente. Então o que acontece? Eu acho que os vídeos eles têm que ser um pouco mais curtos, para que as pessoas... Porque hoje o que você tem de precioso no seu dia a dia? Tempo. Então o que acontece? Não adianta você ficar falando, ai, da almofadinha, do negocinho. Não, você tem que trazer os elementos que são importantes dentro de uma casa, que é o espaço, que é o projeto que foi feito, a otimização, qual é o diferencial que você tem numa casa, entendeu? Então assim, você tem um espaço multiuso. Eu falei lá, essa sala serve para várias coisas. Eu mostrei uma casa que antes era para ser uma sala de ginástica. Uma cliente foi lá e falou: não, eu vou fazer aqui um espaço para o meu marido fazer o simulador dele de corrida, porque ele é corredor. Ou uma brinquedoteca, ou uma sala de pintura. Mas cada hora você está aprendendo com um cliente, entendeu? Então, por exemplo, eu levei para ver uma outra casa. Que bacana, Bê. Eu vou colocar o pessoal do meu marido da charutaria aqui. Não quero no espaço interno porque fica cheirando dentro da casa. Então assim, a gente vai aprendendo com o cliente, mas a gente tem que estar, de alguma forma, otimizando isso que é o mais importante do cliente. O tempo dele. Você acha que o corretor hoje tem muito blá blá blá? Eu acho que o pessoal fica falando aquilo desnecessário. Eu acho que você tem que ir nos itens corretos para diferenciar de fato. Para atingir o público. Então você tem que falar, aqui esse papel de parede é super bacana. Não, esse papel de parede é um papel de parede alemão. Tudo bem, acrescentou. Agora, se não acrescentou, não adianta, sabe? Então assim, vamos focar mais, vamos trabalhar, sabe, fazer vídeos mais direcionados. Eu acho que é super importante. Queria te fazer uma pergunta importante. Você que é do alto padrão e do luxo, você pega a casa de 10, 20, 30, 40, 60 milhões de reais. Qual foi a casa mais cara que você vendeu? Perdeu a referência. Vamos dizer, nos últimos anos eu vendi uma casa de 38 milhões. Mas eu já vendi, por exemplo, um terreno empresarial. Um terreno empresarial. Que hoje tem uma empresa de X milhões. Seria 50, 60 milhões, entendeu? Então, para você ter uma ideia, Carol, um terreno no Alphaville Residencial 1 custava 120 mil dólares. É só a gente fazer essa... Então, 120 mil dólares. Só a gente trazer isso. Exatamente. Então, vamos pensar, um terreno no Alphaville Residencial 1 custava 120 mil dólares. Hoje ele custa 5 milhões de reais. Entendeu? Então, assim, uma somatória. Você teve a valorização do dinheiro e você teve a valorização de Alphaville. Exatamente. Se você pegasse 120 mil dólares, guardasse numa gaveta e não comprasse um terreno, quanto você teria investindo no imóvel? Olha, vai ser importante. Vou contar uma história para vocês. Eu estava dentro do navio, eu vendi um terreno de 1.000 metros na Alameda Áustria por 5 milhões de reais. 4 anos depois, eu vendi o terreno ao lado por 13 milhões de reais. 5 milhões, 4 anos depois, 13 milhões. Olha a diferença, olha o que o imóvel valoriza. Em cima desse terreno vai ser construída uma casa e nunca vai ser uma casa antiga. Tem gente que espera fazer uma casa para depois chamar o mobiliário. Aí não vai dar certo. Vai dar mais trabalho para você. Entendeu? Então eu falo para o pessoal, desde o começo já faz como é que vai ficar a casa no todo. E a importância da valorização imobiliária, você vê, em 4 anos duplicou o valor. Me fala uma coisa, sobre o alto padrão e o luxo, tá? O que você sente dos teus clientes quando você leva um cliente de alto padrão, numa casa de alto padrão, e só tem um banheiro, para os dois na suíte máxima? Como que é isso hoje em dia? O que você sente? Eu sinto o seguinte, que uma pessoa, um casal que já morou em uma casa que tinha 2 banheiros, ele não vai querer essa casa com banheiro só, porque ele já está acostumado a ter cada um o seu banheiro. Pode ser algum casal que fala, eu não ligo, tá? Mas normalmente o pessoal pede. Tem um outro fator que as pessoas têm me pedido bastante, 2 escritórios. Porque as pessoas têm trabalhado, às vezes estão trabalhando junto, aí ele deixou o computador dele ligado, deixou uma anotação do lado, aí ela chega lá, abre o computador dela, empurra o dele e vira uma briga. Então, assim, ter 2 escritórios, as coisas mudaram muito. Nesses 40 anos, a questão de espaço dentro de uma casa mudou muito. Não só a cozinha de lugar, os quartos hoje tem muito mais coisas. É claro, uma casa, você vai vender uma casa de alto padrão, o ar-condicionado tem que estar dotado, você tem que ter fotovoltaica, você tem que ter reaproveitamento de água, você tem que ter um gerador. Agora, me fala uma coisa, vamos falar de Alphaville. Alphaville, a partir de quanto de um imóvel, tá? Ele já precisa ter tudo isso.
Eu acho que a partir de 9 a 10 milhões ele já tem que ter pelo menos algumas placas, já tem que ter o ar-condicionado, já a partir de 10 Quando milhões você já tem que põe ter. no mercado um imóvel para vender de 9, 10 milhões para cima, essa casa já precisa ter isso pronto dentro dela. É uma exigência já, entendeu? Adorei. Não tem como. Uma outra coisa que não tem como mudar, foi muito interessante. Eu vendi uma casa o ano passado e a pessoa me pediu, fez uma exigência, na verdade era um terreno para destruir, ele fez uma exigência, eu quero um terreno que tenha muito sol. Eu olhei, metade do que eu ia mostrar para ele, eu já joguei fora. Eu falei, não serve, entendeu? Eu tive 2 imóveis para ele ver porque tinha insolação. Ele estava lá com a bússola, coisa e tal, olhando. Coisa tal. Então, o sol é uma exigência. Localização é uma exigência na questão também de não ter barulho. Às vezes você tem criança, então você não quer uma rua movimentada. Tem uma série de exigências que vai além do que as pessoas colocam. Não basta ter um ambiente bonito. As pessoas têm desejo. Então, pessoas que querem um closet maior, pessoa que quer uma escada. A escada é uma coisa assim hiper importante dentro de um imóvel. Ela pode atrapalhar um imóvel, ela pode ajudar um imóvel. Ela pode valorizar. Ela pode valorizar um ou imóvel. Ou desvalorizar. É isso mesmo. Tem coisas que podem precificar um imóvel, por exemplo, o nome de um arquiteto, precifica um imóvel a localização, precifica um imóvel, às vezes, um pé direito duplo, um banheiro duplo, uma cozinha. Para algumas pessoas, uma adega precifica um imóvel, para algumas não. Essa casa que eu vendi de 38 milhões, a pessoa não queria ter adega. Por quê? Era evangélico. Então, evangélico não toma vinho? Não. Não? Não. Mas Jesus tomava. Então. Só porque ela toma bastante vinho. Não, gente, não é isso. Eu só estou me defendendo. Nos defendendo. Não, eu já tive cliente que pediu para tirar a adega. Um dos princípios do homestaging e principais é não fazer personificação de ambiente. Isso é muito importante. Inclusive com item que refira-se à crença, religião, fé e também outros gostos. Nossa, assim. tem E geralmente, muita coisa. isso que você está falando é muito legal. Óbvio, né? Quando a gente pega uma casa de 20, 30, obviamente essa casa tem um baita espaço para uma adega, que pode se tornar uma outra coisa, e muitos fazem adega porque faz sentido para todo aquele imóvel. As pessoas gostam. A pessoa pode não beber, mas pode receber, por exemplo, alguém que beba. Então, mas eu vou te dar um caso que aconteceu há 2 semanas atrás de um projeto que a gente fechou de homestaging na sexta-feira passada. O cliente chegou aqui com um projeto de adega na sala, uma casa de 12 milhões. Boa. Tá? Aí o budget apertado e tal, porque o cara deixa para a última hora sempre, a questão da ambientação estratégica, porque muita gente ainda pensa e fala assim, isso aqui vai ter que ser do gosto da pessoa, né? Muito. Mas o mercado, o que acontece hoje? Os próprios corretores, 75% do mercado imobiliário no alto padrão e no luxo já levam seus clientes diretamente em casas que estão prontas, porque a chance de fechar negócio é muito maior. E como você bem disse, qual que é o nosso principal fator hoje que a gente mais se apega? O tempo. Sim, a pessoa... Então, você tem 3 horas com o teu cliente, você vai fazer o quê? Você vai levar o cliente onde você tem mais chance de fechar o negócio. Você vai deixar para o outro corretor fazer isso. Não só o nosso tempo, mas o tempo do cliente. Óbvio. O cliente não quer ficar esperando 8 meses para fazer um armário, ele não quer esperar uma iluminação, ele não quer o teu problema do eletricista. Então, por que ele quer a casa mobiliada? Porque ele não quer passar por essa fase. Exatamente. Ele quer que essa fase já esteja pronta. Porque ele não tem tempo e porque hoje o cliente é imediatista. E também tem uma coisa, às vezes ele não consegue, ele na cabeça dele, juntar todas essas peças e fazer uma decoração. Tem gente que faz uma casa e quando termina a casa não ficou contente. Da mesma forma, a pessoa decora uma casa do jeito dela e chega no final e fala, nossa, mas isso aqui não cabia aqui. E a outra questão importante também que eu tenho trazido muito, que eu queria discutir com você isso, né, tua opinião, é sobre liquidez. Porque veja, se a gente compra uma casa de 20 milhões, que seja, uma casa de 20 milhões, ela tem todos esses itens que você mencionou, né, então toda a parte estrutural, pronta, elétrica, área, etc., iluminação e tudo mais. Mas ela está vazia. Ela não tem nem marcenaria nem imobiliário, tá? E ele comprou uma casa de 20 milhões. Vamos colocar um tempo médio aí, um tempo bom de mercado para essa casa ficar pronta, entre projeto, entrega, montagem, a gente está falando de 8 meses. Olha, 7, 8 meses numa casa desse valor. Depende. Se for tipo final do ano, esse tempo é muito maior. Sim. Há fatores externos, tipo chuva. Há uma série de coisas que nem sempre acontecem no tempo que ele quer. Os residenciais, eles colocam horário de entrada e de saída de mão de obra.
Então, por exemplo, eu vou fazer um armário, mas e daí? Vai fazer barulho, vai ter que entrar, vai ter que sair. Então, esse tempo pode esticar. E também você tem que ver o seguinte, a mesma coisa que você falar assim, eu vou pagar alguém para limpar a minha casa ou eu vou limpar a minha casa. Então, eu vou pagar alguém para fazer esse serviço ou eu vou pegar o meu tempo, que eu ganho X por hora, ou eu tenho uma empresa que precisa de mim, ou eu vou delegar isso. A questão também de delegar para alguém. E eu muito quero importante. nisso te trazer um ponto bem importante. Então, você foi lá, você comprou uma casa de 20 milhões, essa casa não está pronta, então ela vai ficar pronta daqui a 8 meses. O que você faz com a casa que você mora? Você ainda habita essa casa. Ou seja, você tem um valor de 20 milhões ali, empregado ali, investido ali, e ainda você não pode trazer liquidez para o imóvel que você mora. Então você deixa ainda de ganhar tempo e dinheiro, porque o que você mora hoje você não pode alugar, vender, ou seja, fazer negócio com esse imóvel. Então isso é um ponto também muito importante. Eu já perdi venda, porque a pessoa estava vendendo a casa dela, iria para uma outra casa que não estava pronta, não estava mobiliada, ou não tinha os eletrodomésticos, por exemplo. Aí, o que foi criada a ideia? Nós saímos daqui, vamos para um flat e depois nós vamos para casa nova. Como? Nem todo mundo tem esse tempo, nem todo mundo tem essa... Por disponibilidade mesmo. Não, e às vezes você está trabalhando, por exemplo, com uma pessoa de mais de idade, coisa e tal, você não vai conseguir fazer isso, entendeu? Então, ter a casa já toda mobiliada, toda estruturada, é super importante. É isso aí. Então, o homestaging é liquidez. Acelerador. Isso também. É uma coisa que é um modelo de negócio que não tem volta, porque hoje 90% nos Estados Unidos dos imóveis prontos de alto padrão e luxo são entregues com homestay. A gente não precisa só falar dos Estados Unidos, a gente vê que a maior parte das casas que estão sendo vendidas a curto prazo, elas estão sendo vendidas mobiliadas. Entenderam, né? Vem pra cá, vem falar comigo, que a gente vai vender, rapidinho a sua casa. Isso aí. Tem uma casa que eu fui fazer uma visita com vocês, e dali 45 dias vocês venderam, essa casa foi vendida. Me conta qual. A Casa Oliveira. E esse cliente é um cliente meu muito antigo. Quando ele chegou em Alphaville, comprou os primeiros lotes no Alphaville 11 comigo. Depois ele comprou Gênesis comigo, coisa e tal. Então é um cliente super antigo. Ele é um querido, né? Eu liguei e falei assim, doutor, vendeu a casa? Ele, nossa, eu não acreditei, vendeu super rápido. Então eu vi essa satisfação dele. E na verdade eu acho que foi nessa transação que a minha... Que te deu um clique. Deixa eu lá falar com a Carol, vamos ver o que nós vamos laçar juntas. Foi isso. Agora eu quero só os teus projetos. Agora eu e Bebê vamos arrebentar ainda mais no mercado juntas. Joia, excelente. Beijo, lindona. Valeu, gente.